Prova de vida para quem mora no exterior é sempre uma complicação, principalmente para os aposentados e pensionistas que residem fora do Brasil, sabe exatamente do que eu estou falando, mas afinal de contas, como que nós, advogados, podemos ajudá-los nesse sentido? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, não sai daí, bora pro vídeo! Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar sobre prova de vida, mas não sobre prova de vida em si, mas sim principalmente para aquele segurado que mora fora do Brasil. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, deixa aí as suas dúvidas, eu vou ter um enorme prazer em responder para você. Todas as semanas a gente tem um assunto aqui, um bate-papo interessante sobre o nosso direito previdenciário, que eu sei que vai ser muito útil para você, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Beleza? Combinado? Bora pro vídeo. Pessoal, muitos brasileiros recebem suas aposentadorias e pensão por morte morando fora do Brasil. E todo ano é aquela confusão, né? Tem que fazer prova de vida, e aí como é que eu faço? Todo ano muda a regra, enfim, é uma verdadeira confusão. Mas afinal de contas, o que é a prova de vida? Nada mais é do que o segurado mostrar, provar para a autarquia previdenciária, para o INSS, que ele continua vivo, logo o INSS deve continuar pagando aquele benefício. Parece uma coisa muito óbvia, galera, mas não é, tá? Infelizmente, nós temos muitos casos no Brasil de fraude mesmo ao sistema, né? Então, se você imagina a seguinte situação, uma pessoa que é aposentada, ela falece, só que alguém da família ou algum conhecido próximo tem o acesso ao cartão dela, a senha dela, e todos os meses pode ir lá no banco e ficar recebendo o benefício como se fosse a própria pessoa falecida. Para evitar esse tipo de situação, o INSS exige então que o segurado todos os anos vá lá e faça a comprovação e prove que realmente está vivo e que merece continuar recebendo o benefício previdenciário. Aqui no Brasil, a prova de vida ela sempre foi feita, o segurado fazia um agendamento, comparecia na sede da autarquia previdenciária com seus documentos, tal, ia lá e fazia a comprovação. Isso mudou, tá pessoal? Desde o ano passado, a obrigação de comprovar que o segurado está vivo ou não, ela passou a ser do INSS. Então o segurado ele fica relativamente tranquilo, cabe ao INSS através do cruzamento de dados, né? Então, principalmente hoje no mundo digitalizado que nós vivemos, é bem tranquilo para a autarquia previdenciária fazer esse cruzamento de dados, tanto municipal, estadual, federal, e chegar, logicamente, a uma conclusão de que esse segurado ainda está vivo e, obviamente, o benefício dele merece continuar sendo pago, tá? Somente no caso que esse cruzamento de dados não for suficiente, que o INSS vai chamar esse segurado para fazer a prova de vida, aí sim ele vai ter que comparecer de fato no local. Mas o foco hoje, a dica de hoje que eu quero dar para você, advogado e advogada, é na questão do segurado que mora no exterior e que precisa sim fazer a comprovação de vida. Eu mesmo tenho clientes que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, e eu sei bem como que funciona esse procedimento. Então, você já ouviu falar na Convenção da Apostila de Haia, tá? Ele é muito interessante, o Brasil assinou em 2015, passando a vigorar aqui no nosso território em 2016, tá? E o INSS já tem aceitado isso como prova de vida. Como que funcionava antes? Então, o segurado ele tinha que sair da cidade onde ele morava, se dirigir até a embaixada, até o consulado brasileiro mais próximo dele, ir lá e fazer um documento reconhecido pelo cônsul brasileiro, pela embaixada brasileira, comprovando que de fato ele está lá, que ele vive lá, que ele está vivo, e este documento carimbado, autenticado pelo órgão do governo, era remetido ao INSS, o INSS entendia então que a prova de vida estava devidamente satisfeita. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema disso é que o segurado, como por exemplo no meu caso, né, o segurado que eu atendo, ele mora longe do consulado brasileiro. Então para ele não é simplesmente uma viagem de um dia, é uma viagem que ele vai ter que ficar fora de casa, ele vai ter que dormir fora de casa, ele vai perder dia de trabalho,
qual é o custo financeiro que esse segurado vai ter para simplesmente cumprir a prova de vida. E é aí onde entra a apostila de Haia para todos os países signatários, tá, pessoal? Então, assim, são mais de 100 países assinantes dessa apostila, dessa convenção. Então, a chance de você, do seu cliente, morar num país que está coberto, amparado por essa convenção é muito grande, tá? E o que ela determina? Ela determina que alguns tipos de documentos não precisam ser feitos no consulado ou na embaixada brasileira. E um desses documentos, qual que é? Atos notariais. Então, isso significa dizer o seguinte: se o teu cliente que mora lá no exterior comparecer na cidade mesma onde ele mora, se ele for a um cartório notarial perante esse cartorário e ele fizer lá, ele preenche o formulário, né, que o INSS disponibiliza no site, preenche lá na frente do cartorário, assina, o cartorário vai reconhecer aquela assinatura como verdadeira e este documento, você cumprindo a exigência do INSS, apresentando a prova de vida, já é o suficiente para você provar que você ainda de fato está vivo e ficar tranquilo e ficar em dia com o INSS sem precisar deslocamento, consulado, embaixada, todo esse trabalho todo que até então era necessário fazer. Agora você imagina, meu amigo advogado, minha amiga advogada, esse é um serviço, é uma orientação, né? Porque quem vai ter que fazer é o segurado, mas é uma orientação que provavelmente só nós advogados vamos poder dar para o segurado, porque ele sozinho não vai chegar a essa informação. Você vai cobrar por essa informação e eu tenho certeza absoluta que o teu cliente ele vai te pagar feliz da vida, porque o transtorno, tanto de tempo, mas principalmente financeiro, que você vai fazer com que ele evite, é muito mais do que o suficiente para ele te pagar, para ele te deixar satisfeito e também para ele ficar muito satisfeito. Tá? Então, a convenção da apostila de Haia é uma maravilha, principalmente para quem tem que fazer a comprovação, prova de vida e mora no exterior, tirando essa necessidade maluca de você ter que ficar se deslocando até a embaixada ou consulado brasileiro. Beleza, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, eu vou ter um enorme prazer em responder para você, tá bom? Eu sou Emerson Vargas e te vejo na semana que vem falando sobre mais algum assunto interessante do nosso direito previdenciário. Até mais, tchau!